Bom dia a todos os irmãos aqui presentes, também aos que estão nos acompanhando pela transmissão. Uma alegria muito grande de vê-los novamente na casa do Senhor nesse dia. Estou vendo aqui o Rodrigo, a Thalita, lá de Maués, nossos amados irmãos. Papai está bem? Família? Ok. E os demais que estão chegando, amigos que nos visitam talvez nessa manhã, é uma alegria novamente estar com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que nós estamos estudando, né, nesses domingos pela manhã, na nossa escola bíblica dominical. Romanos, estamos já no final da carta, no capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Vamos ler apenas o verso 1 e 2. Romanos, capítulo 16. Versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor e especialmente da tua palavra. Já, Pai, fizemos lembrança, recordação do motivo, do fato até de nós estarmos aqui nessa manhã, pela tua tão grande salvação em Cristo Jesus. E agora, Senhor, queremos muito mais ainda, a instrução da tua palavra, ouvir o ensino, o alimento espiritual para as nossas vidas. E sabemos que a tua palavra, ela é uma espada de dois gumes, Senhor, que realmente penetra nas juntas e medulas, divide, separa e faz realmente aquilo que te apraz. Então, que nessa manhã a tua palavra venha ao encontro de cada coração. E também, Senhor, para isso nós necessitamos, porque não temos poder nenhum, mas aquele que tem, que é o Espírito Santo da verdade, ele é o autor dessa palavra. Então, Pai, que ele mesmo aplique aos nossos corações. E desde os pequeninos, os intermediários, jovens e nós aqui, Senhor, possamos ouvir a tua voz, não só ouvir, mas também colocar em prática, receber a tua palavra. E ao amado irmão que está nos acompanhando também, os que estão impossibilitados de chegar por motivo de doença, de trabalho e até realmente de preservação, que o Senhor fale mesmo a cada coração, edificando a tua igreja. E se tiver entre nós também alguém, um amigo ouvindo a tua palavra, que ainda não tem a salvação, que hoje seja até o dia da salvação. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar? Muito bem, semana passada nós iniciamos esse último capítulo. Identificamos aqui uma série de nomes, né, que Paulo saúda esses amados irmãos que estão ali na igreja de Roma. Mas nesses dois primeiros versos, nós vimos semana passada, que é uma carta dentro de uma carta, né? Aqui está uma carta de recomendação àquela igreja. Então, no verso 1 do verso capítulo 16, essa carta de recomendação à igreja ali em Roma é de uma irmã. Então, Paulo diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe. E nós começamos a ver semana passada a preciosidade dessa irmã. E no finalzinho da mensagem, não sei se alguém lembra, né? Esse nome Febe quer dizer luminosa, radiante, uma mulher de brilho. E eu disse assim, né? Deus, Senhor Jesus, lá em Mateus 5,16, ele diz que a vossa luz brilhe
diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, a Febe brilhou, né? Era uma voz, aliás, uma mulher realmente radiante, brilhante no serviço do Senhor. Mas o contexto aqui, se os irmãos lembram, Paulo está ali em Corinto, na sua terceira viagem, retornando. Aliás, ele vai a Roma e ele fica ali mais ou menos 3 meses. E é nesse período que ele escreve essa carta aos romanos. Ele estava levando uma coleta das igrejas da Acácia e também da Acácia e da Macedônia, que eles levantaram uma coleta para os santos pobres lá em Jerusalém. E Paulo estava encarregado de fazer esse serviço. Então, ele está indo para Roma, né, de saída, e Febe está indo, aliás, Paulo está indo para Jerusalém levar a oferta, e Febe está indo para Roma. Então, Paulo a encarrega de levar essa preciosa epístola aos romanos. Olha que responsabilidade, né, dessa mulher Febe, levar essa preciosa carta que até hoje, aliás, é considerada, né, a primazia, cheia de doutrina, de ensino à igreja, por todos os comentaristas. Então, Febe é encarregado de levar essa carta ali até a igreja de Roma. Então, nós vimos que Paulo tem uma plena confiança nessa mulher. Era da sua, assim, do seu conhecimento, da sua intimidade. E nós sabemos até porque ela morava ali em Cencreia, e o ministério de Paulo, iniciando ali naquela região, né, Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto, e Cencreia era uma cidade ali portuária, entre 10 e 14 quilômetros. Então Paulo viajava e é lógico, né? Ali ele ficava naquela residência dessa mulher e conhecia o caráter de Febe, o seu trabalho, né? O seu amor pela obra do Senhor, e tinha confiança até realmente de levar, aliás, de entregar essa carta a essa mulher. E semana passada nós estávamos vendo que, tirando ensinos para nós, até a importância realmente de cartas de recomendação, que era comum até no início da igreja. Era uma forma mesmo de recomendar alguém a uma igreja, no sentido mesmo até de proteção para o trabalho, né? Porque havia até nesse tempo muitos falsos irmãos, falsos profetas que se aproveitavam da boa vontade até da igreja. Então, era importante até essas cartas de recomendação. E foi na segunda-feira, foi, Edinho? O irmão Edwin estava em São Gabriel da Cachoeira e me avisou. Ele disse: olha, tem um irmão aí, pastor Kim, né, que mora em São Gabriel, e eu disse: vá lá com ele. Aí ele disse: olha, domingo nós estudamos que era necessário uma carta de recomendação. Aí eu recomendei o irmão Edwin ao pastor Kim, e ele disse: deixe comigo que eu vou cuidar. Não sei se deu para encontrá-lo. Muito bem, ó. Então, a importância, né, de você recomendar alguém que você tem confiança. Isso é importante na obra de Deus, numa igreja, né, numa missão, num seminário. Recomendação. Aliás, é normal, irmãos. Até no mundo secular, quando alguém vai receber, né, vai contratar alguém numa empresa, um negócio, o que seja, é necessário, você apresenta um currículo, né? Um currículo vitae. Opa! Calma, né? Um currículo, carta de recomendação de alguém, não é? Você não vai colocar qualquer pessoa
numa empresa, no seu negócio, no meio da sua família. Então, era importante isso, como proteção, né? Porque havia perigos. E também para Febe, era um privilégio de ser recomendada pelo próprio apóstolo Paulo, né? Isso é uma maravilha. E nós terminamos assim. E vem uma pergunta, né? Hoje, se alguém fosse recomendá-lo a uma igreja, a uma missão, a um seminário, o que seria escrito na sua carta de recomendação? É bom a gente pensar, né? O que Paulo escreveria a meu respeito, a seu respeito? Aonde você congrega, seu pastor, a liderança da sua igreja? Qual seria a carta de recomendação sua e minha a outra igreja, a outro movimento? É bom, né? A gente pensar nessas coisas. Mas, irmãos, então Paulo recomenda essa irmã. E ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe. E nós vimos a importância aqui dele colocar a nossa irmã Febe. Ou seja, não era uma qualquer aqui. Ele está falando de uma irmã em Cristo, não é? Não era da família do Paulo, família natural, lógico. Nós nascemos na nossa família. Eu nasci na família Fernandes e os irmãos aqui, né, lógico, nas suas famílias. Mas essa irmã que Paulo está falando aqui é uma irmã em Cristo, que ela faz parte agora da família de Deus. E semana passada nós estávamos mostrando que nascer nessa família de Deus é um privilégio, é uma maravilha, né? O Ronaldo estava lembrando hoje de manhã na ceia. Como nós podemos nascer na família de Deus? Porque nós nascemos na família mundana. Nós nascemos numa família que não é de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos na iniquidade. Nós nascemos mortos em ofensas, em delitos, em pecados. Filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo. É essa família que todo homem e mulher nasce nesse mundo. Mas Paulo está dizendo, nossa irmã em Cristo, é porque ela nasceu agora na família de Deus. E para nascer na família de Deus, necessita de um novo nascimento. Precisa de uma nova natureza. Isso quem dá é esse que nós estávamos lembrando pela manhã, Jesus Cristo. Ele que é o autor da salvação, é Ele que concede o perdão, através do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Ele perdoa o pecador, e assim, com o perdão dos pecados, é recebido na família de Deus, faz parte agora da família de Deus. Ele mesmo, Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 2, veja o que ele diz assim, né? Verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Ele está falando para os Efésios que outrora eles estavam mesmo mortos em ofensas, em delitos, em pecados, andando segundo o curso desse mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, andando, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e por natureza, filhos da ira, nos quais outrora andaste, sem esperança, sem Deus, sem comunidade, sem Cristo. Mas agora, pelo que Cristo fez, né? Ele diz, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, veja, concidadãos dos santos. Santos é o nome dado àquele que foi salvo por Jesus Cristo. A salvação nos torna santos e a salvação nos continua
nos dá a santificação. Então, o santo é o nome que é dado ao salvo por Jesus Cristo, que está sendo santificado. E veja, e sois agora da família de Deus. Então, Paulo recomenda essa irmã, né, porque conhece, porque confia, mas também porque ela faz parte agora realmente da família de Deus. Recomendada por Paulo nessa carta, né, conhecida como uma irmã, mas agora ela é reconhecida pelo trabalho que ela faz também, né? Então Paulo continua aqui: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. E semana passada nós já falamos dessa cidade, né, de Cencreia, e essa mulher, ela morava ali, e ela era conhecida no meio dessa igreja pelo seu serviço. Ele diz aqui, olha, ela está servindo a igreja. E nós começamos a trabalhar nisso aqui, né, irmãos? Servindo ao Senhor, servindo a igreja. Esse serviço aqui é como que um diaconato, a mesma palavra, um serviçal, aquele que está pronto realmente para servir a igreja, né? Servir a igreja do Senhor, servindo ao Senhor. Aliás, a verdadeira característica do salvo por Jesus Cristo é que depois da sua salvação, ele passa a servi-lo. A palavra de Deus diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito Santo. E isso vem de Deus, né? Pela graça de Deus, sois salvos, não de obras para que ninguém se glorie, mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 13 e 14 e 8, 9 e 10. Fomos salvos para servir ao Senhor, servir realmente a sua igreja. E aqui, irmãos, há uma mulher, né, que servia, entendeu o motivo pelo qual ela foi salva. Salva para servir, né, servir ao Senhor. E era conhecida ali em Cencreia. Nós vamos ver mais adiante qual era o serviço que ela fazia, mas ela estava disposta a servir ao Senhor. E é um privilégio do Filho de Deus, né, servi-lo, amá-lo com aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede. Deus nos dá, irmãos, vamos ver também mais um pouquinho adiante, dons para poder servi-lo, aplicá-lo mesmo no seu trabalho. Então, Febe, ela servia ao Senhor. E não só Febe, que tem esse nome escrito aqui, eu diria assim, no hall de até heróis da fé, seu nome aqui como exemplo para todos nós nessa manhã, não só mulheres, mas também homens. Nomes que estão aqui como testemunha da sua fé e do seu amor em servir ao Senhor. E sabe, irmãs, vocês são privilegiadas. Vocês podem e devem servir ao Senhor. Vamos ver aqui algumas ilustrações de mulheres que serviram ao Senhor, à igreja, ao trabalho. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Olha aqui, Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Mas veja, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Mulheres que haviam sido curadas, não só
né, em termos físicos, mas espirituais, salvas por Jesus Cristo, receberam o presente da salvação. E diz aqui que elas faziam o quê? Olha, Maria, chamada a Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Serviam ao Senhor, ajudavam, né? Prestavam mesmo serviço a Deus na cooperação na obra do Evangelho. Jesus aqui andava com 12 até mais discípulos, né? E tinha um custo. Eram, podemos dizer assim, campanhas evangelísticas, né? Eram campanhas diárias do Senhor Jesus, trabalhando. Diz aqui que ele andava, né, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, curando toda sorte de enfermidades, ensinando, e tinha um custo. Tinha que ser financiado esse ministério. E quem fazia isso? Deus pode. Jesus podia, né? Mas ele estava ensinando a sua obra, precisa mesmo de recursos. E quem proporcionava isso? Diz aqui, olha, mulheres na cooperação até financeira da obra. Que maravilha, né? Cooperando pessoalmente na obra do Senhor. Veja mais aqui, Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Olha outro exemplo aqui dessa mulher. Diz aqui, Marcos 14, no verso 1. Dali a 2 dias era Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. O nome dessa mulher era Maria, né? A Maria de Betânia. Em outras passagens identifica o nome dela. Diz aqui, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Olha, criticando o serviço de Maria para com o seu mestre. Criticando a atitude dela, né? Isso é muito comum, você ser criticado por servir ao Senhor, por trabalhar para o seu mestre, até dar tudo para ele, é normal, né? Diz assim, olha, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Era uma atitude até hipócrita, porque nós sabemos que esse que estava falando, ele estava interessado em pegar o dinheiro, porque ele metia a mão no bolso, né? Na bolsa, era o tesoureiro aqui. Então ele não estava preocupado com os pobres, não. Ele estava preocupado com o dinheiro. Diz aqui, mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Deixa. Ela praticou uma boa ação para comigo. Sabe, irmãos, não fique escutando críticas, repreensões, né, de pessoas. Faça para o Senhor. Faça para o Senhor, faça para Ele, faça uma boa obra, uma boa ação para Jesus. Porque se você for ouvir críticas, murmurações, você não faz nada, né? Você vai olhar para as pessoas. Quando Neemias foi reconstruir os muros, havia os críticos da obra, Sambalate, Tobias, né, e Gesem, criticavam, fizeram tudo para atrapalhar, para destruir, e
Neemias estava firme no seu propósito. Se você ler a história. E ele construiu a obra porque ele estava olhando para o Senhor da obra, não para os críticos, né? Aqueles que ficam de braço cruzado, só apontando o dedo. Não, faça para Jesus. Deixa que Jesus vai tratar, né? Faça para o Senhor. Então diz aqui, ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Olha o que ele diz. Ela fez o que pôde. Será, irmãos, que nós temos ou estamos fazendo o que podemos para o Senhor? Essa mulher aqui fez tudo o que ela podia, né? Ela deu tudo o que tinha, uma coisa caríssima, né? Esse bálsamo aqui. Mas diz assim, olha, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, aonde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Então, amados, veja uma mulher que tem um nome, né, escrito aqui, falado, pregado, aonde for mencionado esse evangelho, vamos falar de Maria de Betânia, porque ela fez tudo o que pôde para o Senhor Jesus, né? Praticou uma boa ação para o Senhor. Olha que maravilha. Vamos ver mais aqui, Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Não tem acento, né? Então é Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. Era notada no meio da igreja ali, né? Pelas boas obras que ela praticava e pelas esmolas que ela fazia. Olha só. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E veja, amadas e amados, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor Jesus, né? Pelas obras, pelo testemunho dessa mulher, ela foi, né, que exaltada pelo próprio Senhor, porque quem ressuscitou ela não foi Pedro, né? Foi Jesus, para testemunho das suas boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo... Mais um exemplo aqui, né? Tiago, capítulo 2, e versículo 25. Diz assim, ó, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, outra mulher,
Essa história aqui é lá do Velho Testamento. Raabe, né, uma meretriz que recebeu os espias e pela sua boa ação, né, pela sua atitude, diz aqui que ela foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja bem, irmãos, aqui não está se tratando de obras de justificação para salvação, mas são obras do justo, né, do justificado por Deus, obras que são feitas através da salvação. Porque a fé sem obras, ela é morta. E a prova que você é salvo é que você pratica obras de fé, não é? E a justificação não é pelas obras que você faz, mas é as obras que você faz pela fé. Prova que você e eu somos justificados diante de Deus. É esse aqui o exemplo. Então, Febe, a prova que ela realmente era uma salva por Jesus Cristo é que ela produzia, né? Praticava obras de justiça. Então, nomes que estão nas Escrituras Sagradas e outros, né? Vários, de mulheres maravilhosas que pela sua fé fizeram obras de justiça que estão até hoje aqui ecoando nos nossos ouvidos e servindo até realmente de desafio, né? Então, Febe, volte lá, diz aqui, apóstolo Paulo, né? Olha, eu recomendo a Febe, tenho confiança nela, ela é uma irmã em Cristo e ela está servindo a igreja de Sencreia. Aí Paulo continua aqui no versículo 2, olha, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Então, Paulo aqui, não é, mostra realmente, ela é reconhecida pelas obras que ela praticava. Nós sabemos que ela servia ao Senhor em Sencreia, mas o que ela fazia realmente? Então, Paulo diz aqui, olha, no final do versículo 2, da parte B, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Essa palavra aqui, irmãos, protetora, é mesmo que patrocinadora, ajudadora, cooperadora, hospitaleira. Esse era o trabalho de Febe, que era conhecida ali na igreja de Sencreia. Essa irmã, provavelmente, né, era uma mulher de posses. Ela era uma comerciante, né, e tinha ali naquela cidade a sua casa, e como era uma cidade porto, uma cidade costeira, era passagem de muitos irmãos, até de irmãs que estavam viajando, né, e até de outros irmãos missionários, obreiros, inclusive de Paulo. E ali era um ponto até, como diz aqui, né, de hospedagem. Por que nós dizemos assim? Porque Paulo está dizendo, olha, ela vai para Roma, né, então recebai-a no Senhor e ajudai-a no que for preciso, porque ela tem feito isso aqui em Sencreia. Tem ajudado muitos irmãos, muitos obreiros, muitos missionários, ou seja, ela é uma cooperadora, né? É uma patrocinadora, é uma protetora realmente da obra do Senhor. Então, olha o trabalho maravilhoso que ela fazia ali. Sabe, irmãos, nós devemos, aliás, Deus nos deu a cada um de nós dons, depois de salvos, para servi-lo. O apóstolo Pedro aqui, veja, em 1 Pedro, no capítulo 2,
aliás, 1 Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, e no versículo 10, 1 Pedro capítulo 4, verso 10, diz assim, olha, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Deus distribuiu dons a cada um dos seus filhos, né? Para quê? Para servi-lo, como bons despenseiros, diz aqui, da multiforme graça de Deus. A variação da graça de Deus através dos dons que foi dado a cada um. Nem todos nós, né, temos o mesmo dom, a mesma habilidade, mas Deus nos capacita para usarmos como bons despenseiros. Mesmo em Romanos, nós passamos, né? Lembram? Lá no capítulo 12, quando Paulo trata assim de dons, se você voltar lá em Romanos capítulo 12, nessa mesma carta, ele diz assim, olha, no capítulo 12, no versículo 3, porque pela graça de Deus, 12:3, que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um individualmente. Não é? Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, veja, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A multiforme graça de Deus nos distribui dons a cada um individualmente, né? Nós nascemos com talentos naturais, habilidades naturais, mas aqui Paulo está tratando de dons espirituais, com um propósito bem claro, né? Para melhor servir, ser capacitados para trabalhar, para produzir para o Senhor. Então ele diz aqui, olha, segundo a graça que nos foi dada. Se de profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. E há, né, a variedade de dons no meio da igreja, dons de socorro, de cooperação, de, enfim, curas, milagres e uma variedade, irmãos. Então, Febe tinha esse dom, né, de ajudar, de ser realmente hospitaleira, cuidar dos irmãos, dos servos do Senhor, das pessoas que estavam ali. A igreja, como um braço forte. Vou chegar em Sencreia, lá tem uma irmã chamada Febe. Pode procurá-la, né? Então, olha que maravilha, esse dom de hospitalidade, dom de receber. E a própria palavra de Deus, ela nos exorta a isso. Veja Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, e aqui no versículo
1, verso 2. Diz assim, olha: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram até a anjos. A hospitalidade não é para qualquer um, né? Mas ela tinha uma carta de recomendação da igreja, pessoas que estavam aptas, né, a ser até recebidas, mas a palavra de Deus diz aqui, a hospitalidade, para nós não negligenciarmos, praticarmos até essa coisa maravilhosa. Veja, 3 João, é a cartinha lá no final, 3 João, verso 5, diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazeis mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome, aqui o nome do Senhor, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Esse dom da fé que está sendo exaltado aqui era importantíssimo ali na igreja, né? Sabe, irmãos, eu tive várias vezes já essa experiência da hospitalidade, tanto em receber como ser recebido. Em vários locais, até não só aqui do Brasil, mas fora. Nós somos encaminhados, né, recomendados, conhecem a sua obra, seu testemunho e, sabe, as portas se abrem. A gente tem casa, tem carro, tem comida, tem roupa lavada, até passada. Já aconteceu comigo, em vários locais. E eu tenho tido o privilégio, sabe, irmãos, de também hospedar, a hospitalidade. Privilégio até. Venha, tem um quarto aqui, né? Tem uma casa, tem um carrinho para você andar, tem comida. Simone lava roupa, que eu não sei, né? Roupa lavada. Irmãos, diz aqui a palavra de Deus, nós somos abençoados. Cria-se intimidade, as dificuldades, conhecemos os irmãos, muitos irmãos intimamente, você gera confiança, muitos missionários no trabalho que estão fazendo, que estão produzindo. Graças a Deus, Deus me deu a graça, eu tenho um quartinho lá, pronto para um irmão chegar e se hospedar. Um irmão, uma irmã em Cristo. Então veja a importância, né, da hospitalidade. Então essa mulher salva para servir, o tipo de serviço dela, e aí mais uma exortação. Qual é o meu serviço? Qual é o seu serviço realmente no corpo de Cristo? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos produzindo no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Irmãos, tem muita coisa a se fazer. Qual é a sua habilidade? Qual é o seu talento? Não esqueça que Deus lhe deu um dom. Você foi salvo, eu fui salvo, para servir ao nosso Deus. Para praticar, né, boas obras, para ser realmente uma luz, para brilhar. Qual é o meu serviço? Esses dias eu estava
me autoexaminando. Se Deus permitir, lá vão para 25 anos. Assim como Febe, Deus me salvou. E nesse período todo, o que eu estou fazendo? Graças a Deus, tenho feito alguma coisa. Poderia estar fazendo muito mais ainda, né? Mas Deus sabe. O que cada um de nós estamos fazendo nesse dia, até hoje. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos falar até da igreja. Uma grande preocupação nossa desses dias. Não falando só daqui, não, de um modo geral. Essa pandemia me fez particularmente ver algumas coisas que está acontecendo até no meio da igreja. Lógico que fomos assim impedidos de ter cultos presenciais, mas há irmãos que faz 5 meses que eu não vejo, que poderiam estar aqui até hoje de manhã. Mas o que está acontecendo? Nós vamos ver hoje. Jesus fala da volta dele. Uma coisa bem atual, de como estaria até a igreja do Senhor. Ele manda uma carta lá para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, e ele diz: olha, tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Deixou aquele tempo, né? Que estava pronto para vir, pronto para visitar, pronto para ir no leprosário, pronto para ir para a mocidade, pronto para vir o culto de oração, estudo bíblico. Mas aonde está o povo de Deus? Estão acomodados. Transmite pela internet o culto. Será que estão vendo o culto mesmo? Será que estão assistindo o culto mesmo? Agora é só 9h30. Então, amados, o que eu estou fazendo para o Senhor realmente, né? Aqui temos um exemplo de uma mulher que foi recomendada por Paulo. Uma carta que ele conhecia, ele sabia, né? Reconhecida pelo seu testemunho, servindo ao Senhor, produzindo na obra do Senhor. E aí vem a terceira parte aqui que o Paulo diz, né? Vamos lá, volte aqui. Ele pede à igreja no verso 2: para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Ou seja, recomendada, reconhecida, agora recebida pela igreja. Os irmãos iam ter confiança quando chegou Febe lá com a carta e essa carta de recomendação. Não ia ser uma estranha, não, né? Porque ela tinha testemunho no meio da igreja. E aqui Paulo diz: agora é a vez de vocês, né? Recebai-a no Senhor, como convém aos filhos de Deus. Sabe, amados, esse receber no Senhor é muito importante. Só para ilustrar, abra sua Bíblia aqui em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e no versículo 29, Paulo recomendando agora Epafrodito para aquela igreja. Então ele diz aqui, olha: recebei-o, Epafrodito, pois no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Ou seja, é uma honra até nós recebermos homens e mulheres de Deus como ministros, como pastores, como missionários, homens que estão
verdadeiramente trabalhando, labutando na obra do Senhor. Visto que, diz Paulo, por causa da obra de Cristo, chegou ele até as portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, homens e mulheres, né, que nós devemos honrar, verdadeiros. O Senhor Jesus, veja que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e no versículo 41, olha o que Jesus diz, né? Quem recebe um profeta, Mateus 10, 41, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, um santo, um filho de Deus, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, a recompensa, amados irmãos, aliás, Deus não fica devendo a ninguém, né? Os seus filhos, os seus obreiros, amados, pratique a hospitalidade, você vai ver as bênçãos do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10, até o nosso pastor gostava muito, ele citava, né? Hebreus 6,10, diz assim, ó, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciaste para com o seu nome. Veja que a prioridade é o nome de Deus, é a pessoa de Deus, é o trabalho do Senhor. Então, aquele que, né, diz aqui, tem amor, tem gratidão, persevera, trabalha, pratica, né, como diz aqui, para com o seu nome, para com a sua obra, Deus não é injusto e nem vai ficar esquecido do vosso trabalho. E aí ele continua, né? Pois servistes e ainda servis aos santos. Como é que eu posso servir a Deus? Na obra, no trabalho, servindo o irmão, a irmã, em missões, e aí a variedade, né, irmãos? Aonde Deus te chamar, aonde Deus te colocar. Então, diz aqui, né? Recebais agora essa irmã Febe no Senhor. E Paulo continua, não só a recebais, pode hospedar, que essa daí eu confio. Tem uns que dá trabalho, né? Mas nessa aí eu confio. E ele diz assim, né? Não só a recebais, mas também a ajudeis em tudo, Romanos 16, 2, ajudeis em tudo que de vós vier realmente a precisar. Sabe, amados irmãos, é uma lição maravilhosa dessa mulher, Febe. Né? Agora você já sabe, olha, quem era Febe? Era uma serva verdadeira do Senhor, uma crente verdadeira em Jesus Cristo. Por quê? Porque ela servia ao Senhor, servia a igreja do Senhor, servia, né, no serviço do Senhor, servindo aos santos ali em Cencréa. Então Paulo disse, essa eu recomendo, essa eu assino embaixo, né, eu boto o meu nome, confio, tenho plena confiança no seu caráter. Ela é conhecida no meio da igreja. Não só recomenda, mas ela é reconhecida pela obra que ela fazia, pela obra que ela praticava. E agora recebida pelos santos ali em Roma. Quantos anos, né? Passaram-se e o nome dessa amada irmã está aqui. E hoje pela manhã, amados irmãos,
fica a lição para cada um de nós. Eu fui salvo para servir. Eu estou servindo ao Senhor na sua obra? Qual o serviço que eu estou fazendo? Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a fortalecer. E também ao amado ouvinte, amigo, você pode servir ao Senhor, mas para isso você tem que deixar de servir a sua vontade, os seus desejos, servir ao mundo, servir ao diabo, servir à carne. Você pode deixar tudo isso para servir a um Deus vivo e verdadeiro. Ele pode te salvar, aliás, Ele salva, Ele perdoa, assim como Ele fez com a Febe, como muitos que estão aqui, Ele pode fazer com você. E você vai ter agora, né, uma nova vida, uma nova expectativa, uma nova esperança, um novo Senhor para servi-lo. É isso que Jesus faz. Que Deus possa realmente nos ajudar nessa manhã. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, através da qual nós podemos ser desafiados. E até dessa irmã Febe, que o seu nome está registrado aqui na história da igreja, como uma serva fiel do Senhor. Aquela a quem foi confiada levar essa preciosa carta à igreja de Roma. Mas ela foi reconhecida pelo seu serviço, pelo seu trabalho, pela sua fidelidade, pelo seu amor a servir ao Senhor e à Tua causa, Pai. E com certeza ela foi não só recebida bem pela igreja ali em Roma, mas ela foi recebida na glória pelo Senhor. E hoje está lá com outros servos e servas maravilhosos que estão agora louvando ao Senhor, glorificando o Teu santo e bendito nome. Muito obrigado por essa vida preciosa e que possa servir até de desafio para a minha vida nessa manhã. Nos ajuda, Pai. Ajuda a Tua igreja a servir, a fazer mesmo as boas obras de justiça. E se porventura entre nós que ainda está servindo ao mundo, ao inimigo, à carne, o Senhor tem o poder, Pai, de transformar e até transformar totalmente uma alma, vida preciosa, para que possa servir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amados, vamos terminar o trabalho nessa manhã, chamar aqui o pastor Nivan, vamos louvar o nosso Deus. E se Deus permitir, à noite nós estaremos novamente pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Vamos cantar Alfa e Ômega. Vamos ficar em pé, meus amados, para louvar o Senhor. Estás assentado
Amados irmãos que nos acompanham pela internet, agora, por favor, reúnam as crianças. Nós vamos fazer a transmissão da lição das crianças. E a todos nós, um bom domingo, um bom dia do Senhor, que Deus nos abençoe.